Muito bom dia para você ligado em todo o Brasil em uma das rádios da Rede Católica de Rádios do Brasil. Hoje é quarta-feira, dia 17 de junho de 2020. Mais uma vez, bom dia, eu sou Kleber Moleta. Eu sou o Jorge Teles, bom dia e vamos aos assuntos de hoje. Estudo aponta que corticoide pode reduzir mortes de pacientes com Covid-19 em estado grave. STF pede quebra de sigilo bancário de deputados e senador. Em rede social, o presidente Bolsonaro se manifestou. Ministros do Supremo reagem a cenas de ataques à corte. Senado aprova medida provisória da redução de jornadas. Balneário Camboriú vai monitorar por câmeras o uso de máscaras em locais públicos. Estes são alguns dos assuntos da edição 9572, que começa agora. Horário de Brasília, 7 horas mais 1 minuto. Começamos com os números da Covid-19 no Brasil, que foram divulgados pelo Ministério da Saúde na noite de ontem. De acordo com o balanço da pasta, apenas nesta terça-feira, o Brasil somou quase 35 mil novos casos confirmados. Ao todo, são mais de 923 mil brasileiros com resultado positivo para a infecção. Em 24 horas, 1.282 pessoas morreram devido à Covid-19, no total de 45.241 vítimas fatais da doença. Nesta terça-feira, a diretora regional da Organização Mundial da Saúde para as Américas, Carissa Etienne, fez um alerta. Ela disse que a região está se aproximando rapidamente de 4 milhões de casos do novo coronavírus e a pandemia ainda está em aceleração. Etienne destacou que o Brasil concentra quase 1 em cada 4 casos na região e a cada 5 mortos nas Américas, 1 é brasileiro. Do total de casos no Brasil, 436.219 pessoas estão em observação e 441.729 pacientes se recuperaram. E no Distrito Federal, a primeira paciente diagnosticada com o novo coronavírus recebeu alta hospitalar e permissão para ir para casa. A liberação ocorreu 105 dias após a mulher de 52 anos ter sido hospitalizada pela primeira vez para tratar da doença. A paciente, que estava no grupo de risco, foi o primeiro caso grave da doença no país e ficou quase 3 meses internada em uma unidade de terapia intensiva. E resultados preliminares de uma pesquisa da Universidade de Oxford, na Inglaterra, mostraram a dexametasona como o primeiro remédio comprovadamente capaz de salvar vidas de pacientes com a Covid-19. A pesquisa comparou as reações de cerca de 2.100 pacientes escolhidos de forma aleatória para receber o remédio com cerca de 4.300 que não receberam. O estudo ainda está em fase de teste e não mostrou eficaz para evitar a contaminação nem no combate à doença entre quem tem sintomas leves. Mas o medicamento reduziu em 1/3 a chance de morte entre pacientes hospitalizados em estado grave, que usam um respirador, a ventilação mecânica, e em 1/5 entre os que usam oxigênio, mas não precisam de respirador. A comunidade científica ainda aguarda a publicação completa do estudo, mas está otimista porque a medicação é um esteroide amplamente usado para diminuir inflamações de outras doenças e é barato, o que é fundamental para garantir o tratamento em massa. Uma esperança. Desculpe, Jorge, e agora seguimos falando de outro assunto, falando de uma operação que foi realizada nesta terça-feira contra aliados do presidente Jair Bolsonaro. Esta ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, a pedido da Procuradoria-Geral da República. O ministro é o relator do inquérito das fake news. Foram expedidos 21 mandados de busca e apreensão. A medida tem o objetivo de instruir um inquérito que investiga a origem de recursos e a estrutura de financiamento de grupos suspeitos de prática de atos antidemocráticos. Mais tarde, Moraes determinou a quebra de sigilo de 10 deputados e um senador, aliados do presidente. Com o avanço das investigações, Bolsonaro se manifestou através das redes sociais dizendo que deverá tomar medidas legais. Em uma sequência de postagens, ele afirmou que não pode assistir calado.
enquanto direitos são violados e ideias perseguidas, e disse ter presenciado o abuso nas últimas semanas. Segundo o presidente, o histórico do governo prova que sempre esteve, abre aspas, ao lado da democracia e da Constituição brasileira, fecha aspas. De acordo com ele, até o momento, nenhuma medida demonstra qualquer apreço a autoritarismo. E ainda sobre este assunto, os ministros do Supremo Tribunal Federal defenderam a importância da democracia e do respeito às instituições. Yuri Hudson. Ministros do Supremo Tribunal Federal saíram em defesa da corte e criticaram o que chamaram de autoritarismo. Na abertura da sessão desta terça-feira da segunda turma, a presidente do colegiado, ministra Carmen Lúcia, expressou preocupação com as relações sociopolíticas do país. Para ela, esse clima de agressão ao STF e ao Congresso não tem nada de espontâneo, mas sim é instigado e incentivado por poucos cidadãos. Não deixar que o Estado de Direito conquistado se perca, porque todos perderão. Atentados contra instituições, contra juízes e contra cidadãos que pensam diferente voltam-se contra todos, contra o país. A nós cabe manter a tranquilidade, mas principalmente a coragem e a dignidade de continuar a honrar a Constituição, cumprindo a obrigação que nos é expressamente imposta de guardá-la para garantir a sua aplicação a todos e por todos. Os ministros não citaram o fato ocorrido no último sábado, quando cerca de 30 apoiadores do presidente Jair Bolsonaro lançaram fogos de artifício na direção da sede do STF. Obrigado, Yuri Hudson. Horário de Brasília, 7h07. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Você conhece as vantagens de ser um associado da Signes Brasil? O associado da Signes participa de uma grande rede de comunicação para uma cultura de paz e comunhão eclesial. As emissoras de rádio associadas à Signes podem transmitir a programação jornalística gerada pela RCR, como o Jornal Brasil Hoje, boletins, entre outros conteúdos que estão disponíveis nos sites rcr.org.br e signes.org.br. Os associados também têm contrato de streaming e plataforma de site com preços diferenciados, entre outras vantagens. Seja um associado da Signes Brasil, a Associação Católica de Comunicação, entidade reconhecida pela CNBB, filiada à Signes Mundial e Signes América Latina e Caribe. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. Onde quer que esteja, sou igreja. RCR, fortalecendo a igreja em sintonia com você. Muito do lixo produzido pode ser reciclado. Separe o lixo e informe-se o dia em que o caminhão da coleta seletiva passa no seu bairro. Planeta Terra, nossa casa comum, nossa responsabilidade. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. RCR, Rede Católica de Rádio. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h09. E o Senado aprovou a medida provisória que permite a suspensão de contrato de trabalho e a redução de salário e de jornada. Informações com Érica Christian. Aprovada pelos senadores, a medida provisória 936 permite a suspensão do contrato de trabalho e a redução de salário e de jornada. Será feito pelo governo o pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e renda correspondente a um percentual do seguro-desemprego, que será total no caso da dispensa temporária.
A medida provisória prevê a isenção do imposto de renda, do INSS e do FGTS sobre o valor reduzido e o repasse dos R$ 600 emergenciais para o trabalhador intermitente pelo período de 3 meses. Os deputados incluíram no projeto deduções para as empresas que pagarem uma ajuda compensatória aos trabalhadores, reduziram de 20% para 7,5% e 14% a contribuição previdenciária durante a pandemia e decidiram pelo salário maternidade integral, mesmo com a redução da jornada. Mas os senadores retiraram da MP um artigo que permitiria o aumento de 35% para 40% da margem do crédito consignado. O senador Everton, do PDT do Maranhão, alertou para o endividamento dos trabalhadores e dos aposentados e antecipou que o Senado votará uma proposta melhor. Não tenho dúvida que na matéria específica que estamos tratando nos próximos dias aqui no Senado, nós teremos a oportunidade de dar a injeção correta na economia, que é através da suspensão do pagamento dos consignados por pelo menos 4 meses durante essa pandemia. Esse é o correto. Pega-se 4 parcelas durante a pandemia, joga-se para final do contrato e, com isso, o aposentado, o servidor, fica com crédito disponível para ele injetar dinheiro bom no mercado. O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, lamentou a retirada do artigo 32, que ajudaria as empresas com ações e débitos trabalhistas. É a questão relativa ao depósito da reclamação trabalhista, em vez de ser em dinheiro, poder, através de se satisfazer a garantia do pagamento do direito trabalhista com a fiança bancária. Nós estamos vivendo num período de deflação e as dívidas trabalhistas estão sendo corrigidas na faixa de 16% de juro ao ano. Não tem uma empresa que possa sobreviver. Nós não estamos aqui tirando o direito de ninguém. A MP também permitirá a prorrogação dessas medidas por meio de decreto presidencial. Segundo o governo, mais de 10 milhões de trabalhadores mantiveram os empregos, apesar da redução dos salários ou da suspensão do contrato, com essa medida provisória que segue para a sanção. Da Rádio Senado, Érica Christian. Obrigado, Érica Christian. E o TSE fez nesta terça-feira uma audiência pública para discutir possíveis mudanças nas eleições municipais devido à pandemia do novo coronavírus. Inicialmente, o primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro e o segundo para o dia 25 do mesmo mês. Todos os participantes foram favoráveis ao adiamento. Após a reunião, o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, disse que a expectativa é que o primeiro turno ocorra a partir de 15 de novembro e o segundo até 20 de dezembro. E durante a reunião ficou acertado que a nova data da eleição municipal seja definida até o dia 30 deste mês. Horário de Brasília, 7h13. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. A fraternidade transforma consciências e orienta o sentido de nossas vidas como dom e compromisso para construir a convivência solidária em nossas famílias, na sociedade e em nosso planeta. Ver, sentir compaixão e cuidar dos mais necessitados e do meio ambiente são gestos do bom samaritano, que estimulam a construção de um mundo mais justo, fraterno e sustentável. Campanha da Fraternidade 2020. Realização CNBB. RCR, por meio da comunhão. Emissoras em todo o Brasil trabalhando de forma colaborativa e utilizando da força criativa do rádio para consolidar e disseminar a comunicação inspiradora nos ideais evangelizadores. Rede Católica de Rádio, fortalecendo a Igreja no Brasil. Junte-se a nós. Acesse rcr.org.br. Onde quer que esteja, sou Igreja. RCR, fortalecendo a Igreja em sintonia com você. Na confusão das vozes e mensagens que nos rodeiam, temos necessidade de uma narração humana que nos fale de nós mesmos e da beleza que nos habita. Temos necessidade de uma narração que saiba olhar o mundo e os acontecimentos com ternura. 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Para que possas contar e fixar na memória. A vida faz-se história.
Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. Jornal Brasil Hoje. Jornalismo com responsabilidade. Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h15. E chegando por aqui o nosso quadro de checagem de notícias. A cada semana, um jornalista do coletivo Bereia nos apresenta um conteúdo que é recebido e checado pela equipe. Ou melhor, vamos voltar. O Balneário Camboriú, cidade de Santa Catarina, tem uso obrigatório de máscaras em locais públicos e esse uso será monitorado por câmeras. Por decreto, o uso é obrigatório na cidade. As informações com o repórter Joaquim Lacerda. Uma parceria entre a Polícia Militar e a Prefeitura de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, já permite detectar via câmeras de monitoramento facial quem está usando ou não máscaras de proteção nos pontos mais movimentados da cidade. Com os mapas dessas informações, a Prefeitura fará ações de conscientização nos locais onde for detectada baixa adesão ao uso obrigatório de máscaras de proteção decretado na cidade. Inicialmente, 4 câmeras de monitoramento estão sendo usadas para fazer o reconhecimento de quem está usando ou não máscaras de proteção. Mas o município está fazendo tratativas para aumentar a amostragem por meio da ampliação do sistema. No monitoramento feito até o momento, cujo projeto piloto iniciou no mês de maio, em média, o uso de máscaras está sendo observado por 70% da população, com maior adesão nas áreas do perímetro central. Enquanto o local com menos pessoas usando máscara foi na 5ª Avenida. Da Rádio Divino Olheiro FM de Balneário Camboriú, Santa Catarina, Joaquim Lacerda para RCR. Obrigado, Joaquim. E temos agora a segunda reportagem da série sobre a Covid-19 e os povos da Amazônia. Confira com Daniela Pantoja. O acelerado crescimento dos casos da Covid-19 nas aldeias da região amazônica gera preocupação entre indígenas e apoiadores. Na primeira parte desta reportagem, abordamos sobre os desafios do sistema de saúde para atender aos povos indígenas e comunidades tradicionais e como esses povos estão mais vulneráveis à pandemia do coronavírus. A proximidade com algumas cidades, a passagem de estradas e a existência de grandes projetos são alguns dos elementos que aumentaram a vulnerabilidade dos territórios. Enquanto algumas pessoas respeitam o distanciamento social e trabalham em casa, os empreendimentos ilegais não estão em home office. Infelizmente, nesse tempo de pandemia, esses atores ilegais criaram forças, como explica Eric Gênigues, médico neurologista que atua no atendimento às aldeias indígenas do Tapajós. Infelizmente, nesse tempo de pandemia, os empreendimentos ilegais, como o garimpo ilegal, a madeira ilegal, todos os atores que fazem pressão de forma ilegal ao redor desses territórios, criaram força, né? O povo dentro doente, acuado, e ao redor a pressão desses empreendimentos ganhou força, né? E isso é muito mais triste e preocupante, porque além de ganhar força, tem toda uma pressão psicológica, né? Uma pressão também de levar o vírus para dentro desses territórios, devido, né, à força desses empreendimentos que todos nós conhecemos, né? Durante visita às aldeias das etnias Assuriniste, Crins e Munduruku, o médico observou como a doença tem matado muito rápido indígenas, principalmente idosos, e se alastrado entre os mais jovens. E eu tenho visitado algumas aldeias, algumas etnias, tentando ajudar no tratamento da Covid e de como reagir a essa pandemia. E o que a gente tem observado, por exemplo, como eu fui nos Assurinis, fui em algumas aldeias dos Xicrins, né? Tenho conversado com os Mundurucus. O que a gente observa é que nessas aldeias, quando as populações estão mais concentradas, essa pandemia chega muito rápido, ela se alastra rápido, ela mata rápido. E também existe uma tendência de não só atingir, claro, os idosos, né? A gente tem visto pessoas também jovens também sendo atingidas, né? O que dá para ver é que se a gente não tiver antecipadamente se preparado,
para a Covid nessas áreas indígenas, dificilmente a gente tem tempo de reagir a ela a ponto de se mobilizar, ir até as aldeias e tentar atender. Quando isso acontece, o temporal já passou, né? A doença chega como se fosse um temporal mesmo, uma ventania que vai levando tudo, né? Com a pandemia do coronavírus, as populações indígenas estão sofrendo cada vez mais e a presença de empreendimentos ilegais dentro desses territórios pode ser mais uma consequência para o aumento de contágio entre a população indígena. Nara Baré, da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB, fala sobre esses impactos e de como a organização se mobiliza para diminuir esta situação. Enfrentar mais esse desafio. Aí para a gente não está sendo fácil, né? Vendo as tentativas do governo de sempre nos deslegitimar e, paralelo a isso, vendo o aumento do desmatamento na Amazônia, o aumento das invasões dos nossos territórios, aumento de invasores. E uma das medidas que nós pedimos enquanto COIAB como medida protetiva ao combate do novo coronavírus às populações indígenas foi a retirada imediata de todos os invasores dos territórios indígenas, grileiros, madeireiros, missionários e principalmente os garimpeiros, né? Na terra indígena Yanomami há mais de 200 mil garimpeiros dentro do território e a gente vê cada vez, né, aumentando, se alastrando. A nossa fantástica Amazônia, dos povos, das penas, culturas, do sangue indígena que sigra em nós, a fantástica Amazônia dos contos, das crenças, da arte cabocla que brota em nós, precisa da mobilização e resistência de todos. E amanhã, na última parte desta reportagem, iremos falar sobre as ações que ainda precisam ser feitas para evitar que o vírus mate mais vidas indígenas, porque essas vidas indígenas importam sim. Da Rede de Notícias da Amazônia, Daniela Pantoja para a RCR. Jornal Brasil Hoje. Você conhece as vantagens de ser um associado da Signes Brasil? O associado da Signes participa de uma grande rede de comunicação para uma cultura de paz e comunhão eclesial. As emissoras de rádio associadas à Signes podem transmitir a programação jornalística gerada pela RCR, como o Jornal Brasil Hoje, boletins, entre outros conteúdos que estão disponíveis nos sites rcr.org.br e signes.org.br. Os associados também têm contrato de streaming e plataforma de site com preços diferenciados, entre outras vantagens. Seja um associado da Signes Brasil, a Associação Católica de Comunicação, entidade reconhecida pela CNBB, filiada à Signes Mundial e Signes América Latina e Caribe. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. Fidelidade aos valores do Evangelho, respeito à vida e à dignidade humana, postura ética nas práticas religiosas, contribuição com a educação, cultura e cidadania, espírito de solidariedade, comunhão e partilha, inovação tecnológica, responsabilidade socioambiental. Estes são os nossos valores. RCR, fortalecendo a Igreja no Brasil através das ondas do rádio. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h24. E agora sim, chegando por aqui o nosso quadro de checagem de notícias.
Joio ou trigo? O espaço de checagem de notícias do Jornal Brasil Hoje. Uma parceria da Rede Católica de Rádio com o Coletivo Bereia. A cada semana, um jornalista do Coletivo Bereia nos apresenta um conteúdo recebido e checado pela equipe. E hoje vamos receber a jornalista e pesquisadora Magali Cunha. Olá, ouvintes do Jornal Brasil Hoje. Aqui é Magali Cunha, do Coletivo Bereia. Nós continuamos trabalhando em muitas checagens sobre a pandemia de coronavírus. Na última semana, o Coletivo Bereia checou se era verdadeiro um conteúdo que circulou por mídias sociais sobre a cantora gospel e pastora Fabiana Anastácio. Ela faleceu no dia 4 de junho, vítima de coronavírus, e vários conteúdos sobre ela passaram a circular depois da morte. Esta era uma postagem feita em um perfil do Facebook que apresentava uma possível mensagem de Fabiana Anastácio que dizia: "O coronavírus não atingirá sua casa, porque quem guarda sua casa é Jesus." Junto desse conteúdo atribuído a Fabiana, aparecia a reprodução de matéria do portal de notícias G1 com o título "Cantora gospel Fabiana Anastácio morre aos 45 anos de Covid-19 em São Paulo." Quem publicou a postagem dizia: "Fanatismo e negacionismo matam." Dizia também: "O negacionismo é que está matando a população." O Coletivo Bereia pesquisou em espaços digitais oficiais da cantora e da Igreja Assembleia de Deus, na qual ela participa, e levantou várias informações. A primeira era que a famosa cantora Fabiana Anastácio era também pastora de uma Igreja Assembleia de Deus em São Bernardo do Campo. Fabiana era hipertensa e diabética e ficou uma semana internada depois de contrair a Covid-19 em maio. Segundo o esposo da cantora, a doença evoluiu muito rápido. Ele chegou a convocar uma campanha de oração e jejum no dia 1º, mas aconteceu o pior. Fabiana Anastácio morreu na manhã de 4 de junho. No dia seguinte à morte da cantora, apareceram várias postagens sobre ela, e esta dela ter publicado que o coronavírus não atingiria a casa de quem tem fé, porque Jesus guardaria a casa de todo mal. O Coletivo Bereia verificou se Fabiana Anastácio publicou mesmo a frase antes de adoecer. Nossa equipe localizou a postagem da cantora no perfil do Instagram que ela tem, publicada em 21 de março, período em que os governos estaduais se mobilizavam para implantar o isolamento social como forma de conter o avanço da doença no país. Na postagem dela estava de fato escrito com letras grandes e imagens de mãos voltadas para o alto: "O coronavírus não atingirá sua casa, porque quem guarda sua casa é Jesus." A publicação é, portanto, verdadeira e corresponde à postura de uma parcela de cristãos que não acreditam na gravidade da doença e põem a responsabilidade no cuidado de Deus. A fé em Deus é considerada um escudo para não adoecerem, mas não tomam as medidas necessárias de prevenção. Ter fé é agir com responsabilidade para com a nossa saúde e para com a daqueles que estão ao nosso redor, e confiar em Deus, que Ele está conosco em qualquer que seja a situação. Se você recebeu algum conteúdo e tem dúvidas se é falso ou verdadeiro, envie por e-mail para coletivobereia@gmail.com. Nós estamos também nas mídias sociais, com @coletivobereia. E não deixe de visitar o nosso site, www.coletivobereia.com.br. Um abraço. Um abraço, obrigado Magali. E vamos agora à última notícia. Manifestantes ameaçaram o bispo auxiliar da Arquidiocese de Brasília, Dom Marconi Vinícius Ferreira, nesta terça-feira. Segundo nota da Arquidiocese, na manhã de ontem, um grupo de manifestantes esteve na Catedral de Brasília e pediu para acampar no local. Pedido este que foi prontamente recusado pelo bispo. A nota explica que a atitude de Dom Marconi se deve tanto em função da impossibilidade de acolher aglomerações, quanto para proteger a integridade física da catedral, que, além de representar um monumento tombado, é um local de culto e que deve ser protegido. Em entrevista ao portal G1, Dom Marconi Vinícius disse que após sua negativa para o pedido, os manifestantes ficaram nervosos e um deles disse, abre aspas, "O senhor não sabe com quem está falando, nós vamos voltar", fecha aspas. E diante do tom de ameaça, o bispo ligou para a polícia por receio de alguma confusão.
Jornal Brasil Hoje. E chegamos ao final desta edição do Jornal Brasil Hoje, que teve nos trabalhos técnicos Denis Santos. A apresentação foi de Kleber Moleta e Jorge Teles. Direção de jornalismo, Alessandro Gomes. A produção e geração de conteúdo são da Rede Católica de Rádios e da Rádio Cultura FM de Guarapuava, no Paraná. Outras notícias você confere em rcr.org.br. Obrigado a todos pela audiência, um bom dia e até amanhã. Bom dia e até amanhã. Rede Católica de Rádios, Jornal Brasil Hoje. A Rádio Cultura caminha para os seus 50 anos no ar.